Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute populismo. A democracia se faz sem uma pequena dose de populismo? Qual é o equilíbrio que a democracia deve estabelecer entre suas instituições e os apelos populares? Essa é uma questão interessante, que eu queria que vocês falassem também, na sequência, a questão inexorável de fake news e redes sociais. Nada hoje pode ser discutido sem discutir a influência disso. A eleição americana foi decidida praticamente por isso. Deixa eu começar com essa dimensão política. Se pudéssemos falar em todos esses assuntos, né, dedicar um pedacinho para o nosso telespectador. Mas essa dimensão política, eu quero o caso recente do Brasil, que é essa conversão do discurso justamente do partido de esquerda, que quando se estabeleceu nos anos 80, que era o PT, se estabeleceu na contramão do que era o populismo sindical, do que era o populismo político, do que eram os currais, etc. E como é que ele foi mudando isso, e foi mudando à medida que a figura central foi sendo construída, e essa figura central foi estabelecendo com as massas uma comunicação direta. Ao ponto que hoje não há mais, é difícil pensar no Partido dos Trabalhadores, você pensa cada vez mais no Lula, na figura que é a figura que atrai as massas e que se comunica muito bem. E todo mundo diz, ele se comunica maravilhosamente. Mas se você vê os discursos do Lula ao longo do tempo, esses discursos foram o perfume do Grêmio. Ele assimilou aquilo que era a expectativa do momento e tentou capitalizar isso politicamente e mudou completamente a sua postura. Então você vê decisões tomadas pelo partido que são exatamente opostas àquelas que estavam na fundação do partido. O exemplo mais claro, é o imposto sindical. Então isso para dar uma dimensão que eu acho que nós vivemos realmente um fenômeno de prática hoje política que passou pelo populismo. Nós vivemos essa história fortemente. E agora vamos ver como é que nós vamos reagir a isso, mas queria contrapor, né, vamos estabelecer aquele bom diálogo acadêmico, né? Eu acho que a gente sempre tentando não incorrer, ressalvar o risco de cair num messianismo em relação a determinadas figuras que estão aí na política, mas também nós não podemos confundir populismo com líder populista com líder popular. É outra coisa. Uma das características do populismo é justamente evitar os procedimentos democráticos, manipular a Constituição ao seu prazer, ao seu gosto. Aquilo que a gente poderia chamar de barbárie constitucional. O Gianotti dizia que barbárie não é selvageria não tem regra. Barbárie tem regra, mas você usa que não interessa. Que é o que faz, a prática populista faz isso. Tem regra, tem a Constituição, ou eu crio uma Constituição para institucionalizar o meu poder pessoal, né? Entendo que nos governos do PT não houve esta violação da Constituição, manipulação ou salto por cima. Ou seja, as características não estariam presentes. Não estão presentes as características. Eu estou tentando ser o mais analítico possível. Ou seja, eu pego o conjunto de características, examino se aquela política obedeceu ou não para dizer é populista ou não. E acredito que, não, tanto aí quanto no Frente Amplio do Uruguai. Usaram a Constituição que tem, está aqui, as regras são estas, vamos obedecer às regras. Não vamos pular as regras. E me parece que isso é fundamental, Adriano. Me parece que essa distinção no nosso contexto aqui é fundamental para dizer, olha, foi populista ou não foi populista. O populismo é mais nocivo em um país de instituições jovens como o Brasil ou de instituições cansadas como a da Itália, por exemplo? O Fukuyama vai dizer que o Brasil é um terreno muito fértil para o populismo agora, nesse momento que a gente está vivendo. Quando um candidato a presidente da República diz eu quero ter licença para matar ou uma excludente ilicitude que o Congresso me dê, se isso não causa perplexidade, nós temos um problema. Houston, né? Veja que talvez, sim, ele tem toda a razão. E veja que, de uma certa forma, talvez essa seja a voz do povo.
né? Para usar aqui a metáfora, né? O que ele fala? O que o Ibsen vai dizer que é a voz do povo? É o nome do jornal. Né? E como eles manipulam a opinião pública, é a opinião publicada, o que eles vão publicar. Tanto que a uma certa altura, quando o prefeito, o irmão, vem dizer para ele, não, muda de ideia, publica um outro texto. Não, mas e a opinião pública agora já está contra mim? Eles, não, a opinião pública a gente dá um jeito. Né? Ele vai hoje dizer, a opinião pública é auxiliada por robôs. Sim, os boots, Sim, né? Os boots que estão infiltrados nos grupos de WhatsApp, que ganharam várias eleições já, né? Nos populistas que estão aí hoje pela Europa. Né? Então, uma das dimensões precisas é que não há possibilidade de fazer hoje exercício da democracia sem alguma comunicação com as massas. É que ela é inevitável. Ela é inevitável. Aí é que está. O problema, a massa em si não é um problema, né? Porque por isso que esse texto é muito rico, né? Porque ele não só vai falar que o problema está na maioria, mas não é qualquer maioria e essa maioria não tem uma relação nenhuma com classe social. Né? E nem se estabelece maioria, porque, Ângela, veja, hoje, o que é a opinião pública? Ela muda de um dia para outro, ninguém faz eleição para saber de um dia para o outro que mudou. Mas aí o que está? Uma vaga. Quem é essa massa? Essa massa é aquela que pensa pela cabeça do outro. Eu quero saber o que o Lênio pensa, porque daí eu sigo o que ele vai dizer. Né? Eu não tenho autonomia de pensamento. Influenciadores, né? Isso. Sim, aí é que tá. Esses influenciadores hoje são os boots, né? Há um tempo atrás, antigamente, quando não existiam redes sociais, as eleições eram feitas de boateiros implantados, né? Tu largava um dentro do ônibus, dentro da fila, ele ia largando uma boate, aquele lá fez isso, né? Difamando as pessoas. Hoje não, hoje você tem um jeito muito mais fácil de fazer isso, que são os boots, né? Que você tem recursos tecnológicos para detectar, mas não, daqui a pouco você está lá discutindo no Facebook, no Instagram, no Twitter, com um robô. Né? E ele está polarizando. Né? Esse talvez seja um dos problemas. A gente está muito bipolar, né? Quase um problema Chegamos ao psicanalítico, ponto, né? Adriano, de quando a gente entra num site, você tem que provar que não é um robô. Sim. Eu não sou um robô. Mas você não precisa fazer isso para entrar no WhatsApp, no Facebook. Não. Tem um teste para isso, é teste de Turing, agora eu lembrei, para verificar se o robô, se você não está conversando com o robô, é um teste de Turing, é assim que você detecta, né? Se é um boot ou não é um boot. Sim, essa é uma discussão interessante de filosofia da mente, que as pessoas estão enfrentando o teste os computadores, a inteligência artificial passou no teste de Turing, né? Está difícil descobrir o que é, mas esse não é o grande desafio, porque o robô não precisa do teste de Turing, ele está lá provocando as emoções das pessoas e fazendo com que isso se difunda e ganhe. Então, essa opinião geral, e a mídia também é tragada pela opinião geral, porque a mídia, ela tenta, e isso é um problema, nós precisamos hoje de mídias responsáveis, mídias fortes, porque as mídias estão sendo pautadas pela opinião daquilo que aconteceu, que se tornou comum na rede social. No dia anterior, alguma coisa aconteceu que tomou a atenção da rede social, a mídia publica. Então, na verdade, a mídia, a voz do povo já não é mais o jornal, né? Não é mais a voz do povo. Ninguém sabe qual é a voz do povo, nem o povo sabe qual é. Então, também a mídia, esse fenômeno se arrasta para dentro da mídia, que aí a mídia, além de fazer populismo, porque também não obedece nem os procedimentos, ela retroalimenta. Ouroboros, né? Ela fica mordendo seu rabo. Exatamente. Vai da mídia para a sociedade, da sociedade para a mídia, da mídia para a sociedade. Volta. Mas vê que o problema todo, né, para fazer o trocadilho, a insegurança jurídica hoje não é mais insegurança jurídica, é insegurança intelectual. Né? A gente vive hoje um momento de insegurança intelectual, daí boot, daí fake news. Né? Puxando ali o que o Sérgio tinha falado de populismo de esquerda e de direita, o problema não é a maioria em si, foi o que eu extraí daqui. A gente vai colocar, não, a maioria é burra, não, então eu vou para o lado contrário, né? Então eu vou sempre ficar com a minoria. Isso também é um outro placebo. Né? O problema não é a maioria em si, o problema é a dependência de muitos. É quase como, agora eu lembrei do Zé Ninguém, né? Do Wilson aí. Eu sou um Zé Ninguém, então... todos somos ninguém, e aí eu reproduzo um senso comum, vara de novo. Nós estamos chegando ao final, só queria uma frase cada um sobre essa questão que se faz muito hoje, que tem tudo a ver, a criminalização da política. Que ela tem a ver com o populismo, ela é um germe do próprio populismo. Criminalizar a política, achar que é possível sem ela. É uma estratégia política.
Sim. Exatamente, porque é um discurso que vai favorecer aqueles que sempre foram favorecidos. A ideia é de ter um síndico e não um governante. Exato. Não, e Um de tecnocrata. Um gerente. Ou seja, eu não sou político. Dória. E Dória, exatamente. O Eu retrato de Dória. acho, De Dória Grey. Só que ele envelhece. Eu não podia resistir no final. acho que é uma tentativa de transformar o conflito e o diálogo em inimigos do povo. E conflito e diálogo não são inimigos do povo, puxando vará, né? O conflito é condição de possibilidade de diálogo. Né? O conflito não é o meu inimigo. Né? Sim, é como a isso é distância democrático, temporal, né? Isso é importante, é ela é um democrático. aliado e não um inimigo. Né? Só que nós estamos tão polarizados que o conflito passa a ser o meu inimigo. Né? Nós estamos encerrando, eu queria que você falasse assim, qual é um outro livro que podia indicar para os telespectadores que vocês não Mas deixa eu falar trouxeram? sobre esse ponto que você me deixou. Eu quero falar sobre o seguinte. 30 segundos. 30 segundos. Nós estamos numa quadra no Brasil, a presença do Bolsonaro é isso, que é dizer, eu não sou político, você não precisa de uma mediação para fazer isso, o que você está fazendo, você pode se relacionar comigo. Acho que a capacidade dele de se comunicar com as massas é muito menor do que ele supõe. Mas essa é típica, é uma postura típica do populismo, que é a eliminação do intermediário. Para fazer democracia, para trazer os debates, nós precisamos de instituições. As instituições precisam ter coragem institucional. Só que antigamente se fazia está desaparecendo. fofoca. Hoje ele pode não ter capacidade, mas os robôs e as mídias podem fazê-lo. E atingem um número muito maior. E a fraqueza geral das nossas instituições, porque nós precisamos disso, instituições em que as pessoas possam confiar. E isso foi abalado pelo populismo no Brasil. Nós estamos com 2 décadas de atividades que deixaram geleia as nossas instituições, porque é preciso coragem, honestidade intelectual para tomar uma decisão e dizer, essa decisão é boa, eu vou sustentá-la em algum momento, mesmo que a maioria nesse momento não queira. Isso é a definição básica de honestidade intelectual, é preciso ter isso no país, nós precisamos recuperar essa capacidade de dizer coisas e essas coisas, sustentar essas coisas, mesmo que elas não sejam populares. Eu quero agradecer a presença do Adriano, da Ângela e do Sérgio, que venha mais vezes. E os livros são belos. Eu conhecia já o texto do Ibsen, o Perfume também. Eu não tinha feito essa leitura, né? Vou comprar o livro do Papa e o Mussolini, né? Sem dúvida nenhuma. O Laclau eu tenho. Enfim, agradeço a todos. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube, né, da TV, rádio, da TV Unicinos e TV Justiça, YouTube também, por óbvio. Não esqueça de participar, de fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.